Depois vai ter com você quando você virar a minha.
Pessoal, o edital ele é muito simples. O edital ele é basicamente o mesmo edital que saiu no último biênio, tá? A única coisa que eu mandei para o jurídico, para o pessoal do Carlão, o procurador pediu para esclarecer as questões daquela parte de desempate, quais são os documentos necessários. Basicamente, os mesmos documentos que a gente solicita no SIM, os mesmos documentos que a gente solicitamos também agora no CMPU, tá? De comprovante de residência, basicamente essa alteração, tá? Eu vou passar aqui, como é curto, para a gente ver com calma. Então aqui é o edital do conselho, tá? Por esse próximo biênio. Aqui, ó, remete à lei 4094 de 2022, então fica aberto as inscrições. Inscrições para quê? No Condema tem inscrições para 2 representantes de organizações da sociedade civil que tem algum cunho ambientalista. Hoje no Condema a gente tem a Elo e a gente tem o Rotary, tá? São os 2 representantes atuais. Então vamos abrir, ambos pode surgir mais entidades também da organização da sociedade civil constituída, tá? Com sede e atuação no município há mais de um ano. 2 representantes de associações dos moradores, com sede em Vinhedo, então associações de moradores, e um representante dos condomínios de Vinhedo. Tá? Aí aqui a questão do desempate. Havendo mais de um interessado em representar a sociedade civil, os 3 itens de desempate: residir há mais tempo no município de Vinhedo, comprovadamente, possuir maior idade ou por sorteio. Tá? Lembrando que esse texto é da lei, tá? Gente, basicamente as mesmas coisas que estão na lei do Condema de 2022. Então aqui o cadastramento, a gente vai publicar amanhã o edital. O cadastramento ele vai começar dia 12, na sexta-feira, e vai até a outra sexta-feira. Ele vai ser feito diretamente lá, a mesma coisa do último, na CEPLAN. A gente vai divulgar o edital, tudo, vai divulgar o formulário no site. Então vai ter a mesma coisa, formulário para preencher, juntar a documentação e entregar na CEPLAN, tá? Ou enviando por e-mail, de atendimento nosso da CEPLAN, tá bom?
a lista de presentes. Vamos seguir. As informações vocês podem ligar na secretaria, tá? O edital, a gente vai subir ele para o site. Então, aqui a documentação. É o requerimento que a gente vai disponibilizar na secretaria, mas também vamos deixar ele online, tá? O ofício da entidade, ou da associação, ou do condomínio que vocês que as pessoas queiram representar, assinado ali pelo presidente, pelo responsável, indicando um representante titular e um representante suplente, tá? Cópia do estatuto social da entidade, cópia da ata de posse da diretoria em exercício, CNPJ ou alvará de funcionamento vigente, e aí comprovante de interesse dos representantes. A mudança, que até o jurídico orientou, vocês pegarem o CNPU e pegar também a documentação que sim existe no cartão cidadão, é os mesmos itens. Então, serão aceitos como comprovantes. Fatura de água, luz, telefone, do nome do candidato ou do seu cônjuge, antecedente ou descendente, desde que haja apresentação de nascimento, casamento ou união estável. Tá? Candidatos que não tiverem os comprovantes informados têm a opção de apresentar um comprovante complementar, juntamente a um documento também complementar. O que são os comprovantes complementares, pessoal? Caso vocês não tenham, é o IPTU, correspondência bancária, correspondência de cartão de crédito, plano de saúde, gás ou demais emitidas em nome do candidato nos últimos 60 dias, tá? Esse é o comprovante de residência. Documentos complementares que devem estar junto com os de cima, tá, pessoal? Contrato de aluguel, tá? No prazo vigente, claro. Registro do imóvel, certidão de compra e venda, título de propriedade ou domínio ou outros títulos do imóvel, como arrendamento, comodato, e esse imóvel esteja situado, claro, em Vinhedo, tá? A declaração de residência não é um comprovante. Ah, eu moro em Vinhedo. Não, vale, é um documento, tá? Então aqui, após o período de inscrição, será dada publicidade no boletim, no site, né, da prefeitura, no boletim, vai fixar lá na CEPLAN, tá? E vai falar os que estão habilitados e também os não inabilitados. Como todo edital, tá, pode ocorrer impugnação nos termos, devendo protocolar no período até 5 dias antes da data para o término. Deverá ser fundamentado, protocolado lá na CEPLAN, tá? A resposta será divulgada em prazo de 3 dias úteis, contados de recebimento. Assim como também tem o recurso, tá, dos nomes que são aprovados, habilitados e não habilitados, tá? Então você pode fazer o recurso também. O interessado em, vou pular a lista, a mesma coisa no site, tá? Desculpa que aqui, tá aqui, ó, boletim eletrônico até 28/22/7, vai ser publicado, tá? Os interessados deverão interpor recurso contra a listagem provisória por prazo de 2 dias úteis, contados da data de sua publicação, tá bom? Então sairá dia 22 até dia 24, quem queira fazer algum recurso. Mesma coisa, o recurso fundamentado entregue na CEPLAN, tá? A análise vai ser feita lá dentro da CEPLAN, contado o recebimento e publicado no site e no boletim eletrônico da prefeitura, tá? E pronto. É bem simples o edital, não é nada, ninguém inventou a roda, tal, que está na lei, e as exigências de documentação, o que é feito pela prefeitura, seja para solicitar cartão de cidadão, solicitar qualquer documento aqui no município. E a mesma coisa, quem aqui tem um movimento que são do CNPU, também são as mesmas exigências comprovantes de lá, tá bom? Maria Tereza? Pode se inscrever? Hã? Pode se inscrever? Para falar? Pode falar, Maria Tereza. Então, eu queria colocar uma questão de ordem e uma questão de encaminhamento. Eu encaminhei à secretaria do Condema
uma questão de que, para a gente aprovar um edital hoje, encaminhar e publicar amanhã, a gente precisaria ter recebido esse documento. O edital não é aprovado, Maria Tereza. O edital é somente para a ciência de vocês. É o que eu falei, o edital está sendo apresentado para os conselheiros. Então, o edital é competência do executivo. Ainda que seja competência do executivo, o plenário tem plena autoridade para discutir o edital, já que os conselheiros que vão ser objeto da eleição são os conselheiros da sociedade civil. E nós tivemos questionamentos já levantados, desde o edital publicado no ano de 2022, questionamentos esses que foram também levantados quando eu enviei a CEPLAN ou ao CONDEMA um pedido para que a gente encaminhasse a eleição, e foi dito que a gente estaria discutindo isso aqui hoje. Então, eu tenho questões, inclusive, em relação à documentação e a forma como se explicita a questão da chapa. Então, eu gostaria de saber se a gente pode encaminhar essas questões, porque essas questões são problemáticas se forem deixadas em aberto. Já foram problemáticas na eleição de 2022. Então, eu queria fazer uma questão de saber se na ordem eu posso levantar, pelo que eu vi, não estão contempladas nesse edital. Então, primeiro, eu acho que também os outros conselheiros, se tiverem alguma dúvida, é o momento de levantar. Então, primeiro, a questão do rito, né? Na última eleição, nós encaminhamos os documentos que faziam a qualificação dos conselheiros via e-mail. Todos os conselheiros, no caso candidatos, enviaram via e-mail, na expectativa de ter uma devolutiva quanto à qualificação, porque a primeira parte do que foi a eleição passada era a qualificação. Você é qualificado ou não é qualificado, e a segunda parte é a classificação. Você está em primeiro, você está em segundo, você está em terceiro. Muito bem. Eu posso dizer que eu questionei isso na minha primeira reunião de conselho. Na eleição, nós enviamos as documentações, e até onde eu me lembro, nenhum conselheiro recebeu a devolutiva do está ok. Então, na reunião de julho, nós fomos lá para o memorial e eu levei a documentação que me classificava, que eram os documentos comprobatórios de moradia, tempo de permanência e tudo isso. Que é o primeiro item, né? Aquele que mora mais tempo em Vinhedo. Então, peguei esses documentos, por exemplo, da forma como estão escritos, eles só consideram propriedade. Então, é um questionamento que eu faço. No contrato de aluguel também está. Pode ser contrato de aluguel. Sim. Perfeito. E se a pessoa mora com pai e mãe há, sei lá, 32 anos? Também está aqui, ó. Pode ser. Eu não consegui ler tudo, você me desculpa, tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui, tá bom? Então, vou voltar ao ponto. No momento em que nós fomos apresentar os documentos que nos classificavam, o senhor secretário disse que a classificação já tinha sido feita e que esses documentos teriam que ser anexados aos documentos de qualificação. Então, a primeira coisa que eu pergunto, o edital deixa claro que os documentos de qualificação são montados no primeiro momento e os de classificação no segundo? Não, acho que o Carlos pode explicar isso. Essa é uma primeira questão, porque foi um debate. Você está utilizando apenas terminologias diferentes. O edital separa entre os inscritos que forem definidos provisoriamente, a inscrição, a classificação, e depois o definitivo. Aí tem os prazos de recurso, etc. Você não concordar com eles. Mas a qualificação já é a lista provisória. Ou seja, todos os documentos, sejam eles da associação, que permite com que você ingresse através do CNPJ da classificação. Da mesma forma que os documentos que te classificam, se você ganhou em primeiro, segundo ou terceiro lugar, segundo aqueles critérios de desempate, todos eles precisam ser enviados tudo ao mesmo tempo, é isso? Isso no mesmo e-mail. No outro edital não estava claro.
Não é seriedade. Basicamente tem que levar enviar todos os documentos, a inscrição vai ser deferida ou não, e já sair na ordem de classificação conforme aqueles critérios que estão na lei de desempate. Vai sair uma lista provisória. Aí dessa lista provisória você pode recorrer, por exemplo, eu não concordo porque o João, eu entendo nos documentos que eu tomei vista do processo, tem menos tempo do que eu, por exemplo, no desempate. Aí você pode recorrer da decisão inicial. Por isso que tem a qualificação provisória e definitiva. A provisória é justamente nesse ponto, para apurar, alinhar se houve algum erro na hora da apuração, entendeu? Aí dá o direito à pessoa poder conferir aquilo lá, para depois tornar a lista definitiva que é dos classificados. A lista provisória, que quando ele fala, já é o documento que a pessoa apresenta, ela estando qualificada, ela vai entrar dentro dos critérios para ver se está em primeiro, segundo, terceiro lugar. Deixa eu entender, doutor Carlos. Saindo o edital amanhã, quanto tempo as pessoas têm para levantar toda essa documentação e enviar para a Se eu não Seclan? me engano, o edital vai ser publicado dia 22, né? Vai ser publicado dia 12 até dia 19. Então, não é um espaço de tempo muito curto, no meio da eleição do CNPU, para que a pessoa levante toda essa documentação, doutor Carlos, sendo que a eleição do CNPU é no dia 22. É uma questão de prazo só, né? Eu acho que o Júnior, lá, a equipe, acabou colocando esse prazo, porque ele vai vencer o mandato atual, acho que é Dia na hora 5 de agosto. Ele está querendo fazer tudo antes, né? Então, mas eu acho que é uma seria questão de prudente. ficar acordado. Então, mas eu acho que uma semana. seria prudente dar mais, pelo menos mais uma semana, até o final do mês, para as pessoas poderem se Maria organizar. Tereza, só me dá licença o seguinte. Como existem dados, nós falamos inclusive de maioria, tem que ser seguido todo o processo, tem que ser seguido o ritual. Então o plenário vai votar se pode ou não ampliar uma semana essa data para que fique registrado que os conselheiros estão aprovando ou não essa medida. Então vai em votação a possibilidade de se ampliar, ter mais um prazo de uma semana a mais para a gente entregar a documentação. Então, se é aberta a votação e o plenário decide se sim ou não. Então, isso. Você não falou que não ia votar lá? Estamos votando a dilação de prazo. A Se dilação vocês querem, de prazo. a dilação. Se você não quiser que a gente vote, a gente mantém esse, né, Tereza? Não estou entendendo. Não é, eu só estou questionando porque eu estou negociando aqui porque eu acho que faz Sim, e a gente Nós estamos aceitando a sua posição. Nós estamos aceitando a sua posição e colocando em relação ao rito para que não haja nenhum problema junto à promotoria de que as datas não foram seguidas. Portanto, o plenário é apto a votar ou não se há possibilidade de se ampliar esse prazo de uma semana. Então eu coloco em votação o plenário. Eu posso colocar mais as outras duas questões, se me permite? Vamos primeiro votar essa, depois a gente segue a linha, por gentileza. A alteração dos prazos afeta todos os prazos de recurso? Não, vai jogar para frente, sim, Isso joga vai todos. extrapolar. Assim como aquela publicação dia 22, eu vou jogar uma semana para frente. Isso, então vai extrapolar a data Vai, atual. Vamos ficar um período sem A ter, preocupação é o quê? Seguinte, continua, o problema continua com os representantes atuais que está aí, altera-se o cronograma e as datas serão relacionadas com aquela semana de prazo, mas todos os prazos decorrentes ao processo serão mantidos. Só isso. Sim. E está tendo questionamento judicial dele, por isso que a gente quer evitar. E o Júnior, por isso, né, todos aqui, os conselheiros, por isso que o bom é nós termos todos esses vídeos apontados no regimento interno. Na saúde não existe isso, tem um prazo. Dia 5 do mês nosso, então 30 dias antes já é feito, não existe para aumentar prazo. Mas tem, Então, nunca existe. Mas aí Foi assim, tem que seguir todo, porque para não haver esse tipo de contestação. Na verdade, a chamada eleição foi importante isso, né? Não, é tudo isso no regimento para não haver esse tipo de a chamada da eleição está no regimento, é 60 dias antes do término. É que foi tardia, mas não quer dizer que não esteja. Mas sempre concordo com você, sempre é melhor para. Joga uma semana posterior. Alguém discorda, pessoal, da gente adiar uma semana mais de inscrição?
Vai afetar, não tem acordo. Não tem acordo, não. Já está. Isso nós Dá estamos pra colocando conversar, né? para ampliar esse prazo em uma semana para atender uma demanda que Vai ficar apertado para agosto, plenário, já está com a nova diretoria. Vai ser bem em cima. Mas tá. Não, acho que aí é o problema de se atender. Então, como é uma votação, por exemplo, eu acho que pode, não posso votar. Não, eu só abro a votação no sentido de se pode ou não. Eu acho que Só isso tem tem uma que coisa, ser. desculpa, você passou rápido, eu cheguei na hora que você estava passando. Tem algum termo que não seja de responsabilidade do candidato, de pegar, por exemplo, algum documento assinado? Só o documento, por exemplo, da associação, se vocês são Se o presidente votos. estiver em férias, eu não preciso dessa assinatura. Mas ele não deixa ninguém, vice, diretor, Claro. entendeu? Eu acredito que a associação de moradores de vocês nas férias, eles não pagam. Deve alguém assumir. Claro. Uma lógica. Então, o único documento que não é de vocês é esse aqui, que é o ofício da entidade que vocês vão apresentar. Tem que dar um regimento interno. Tá? Ok, podemos então votar? Não é Dentro da votação. votação. Quem é favorável a ampliar mais uma semana o período de eleição, de cadastro para eleição, se manifeste. Quem é contra? Quem se abstém? Quem é contra? Tá. Alguém se abstém? Tá. Depois a gente vota. Uma favorável, uma abstenção e o resto. Quantos forem atenção? Ela precisa ser. Abstenção da... Meu, bora. É, só pegar aí. Levanta a mão quem votou, por favor. Já tem a lista. Favor ou contra? Contra. Mas somente os titulares, pessoal. Quem pode votar? Precisa votar, por favor. Deixa eu já ver quem tem direito a voto. Só uma questão material. Pode falar, Pedro. Lá tem que alterar os incisos. Está começando no 2 ali. Ah, tá. Então a gente tem que anotar. Pois é, ó, Só para deixar anotado. Vamos lá. Chamada. Zé Carlos, eu estou aqui. Fernanda. Carlão. Presente. Gabriel. Araújo. Vitória está aqui. Saúl está ali. Você não conhece o presidente. Não, a entidade não vota. O Valmir Galo. O Lauro. Maria Tereza. Luciana Jordão. Carijan. A Doca. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 12 presentes, tá? Votantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votantes, mais o presidente. Você pode dar a lista das cadeiras que estão ausentes, por gentileza? Ausentes: educação, saúde, serviços públicos. Esqueci, questão de ordem aqui, esqueci. A Rotary, eles entraram em contato, eles tinham compromisso hoje, tá? Estão ausentes também, mas eles justificaram. A OAB está ausente. O doutor José Roberto não veio, eu estou consultando. Você é o. Só faltou assinar, né? Faltou assinar. Então tem mais um voto ali, são 10 possíveis e mais o presidente, tá? Vamos chamada, você vê quem vota. Tem mais a Coloninhos de Vinhedo também, a Maria Cartelano também, tá?
Tá? Então vamos lá. Então a gente tem 10 votos possíveis mais o desempate. Tá? É 10 mais 1, 11, é isso? É, 10 mais a segura. mais ele. Não, mais o A presidente. segunda vota. Eu não sou mais 10 presidente. mais a... Isso. Não, O presidente não. hoje é O presidente o Vitória, ele não vota. A entidade dele não vota. Mas eu voto por Não, eu dilatação. só queria saber, são 5 cadeiras ausentes. Educação, saúde, serviços públicos, rota e condomínios, é isso? Tá junto, obrigada. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, vou voltar aqui. Contrário, Maria Tereza. Contrário. A prorrogação. Não, eu sou a favor da Favor da prorrogação. prorrogação. É, a favor da prorrogação, Maria Tereza. Exato. Favorável agora só os titulares, por favor. Favorável, É desfavorável, desculpa. Desfavorável. Desfavorável à prorrogação do prazo. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Agora aqui, se abstém? Eu me abstenho. Juro. O Aldir? Favorável à prorrogação. Favorável. Então são 2 favoráveis à prorrogação, 2 abstenções e 5 contrários. Tá bom? Deixa eu perguntar, descendo essa lista, só um pouquinho, só os documentos. 2 favoráveis, 2 contrários. Não, são 6. São 6. São 6 contrários. Seis favoráveis. Contra. 6. São 6. Oi, pode falar. Descendo essa lista, comprovante de endereço, mais um pouquinho, mais 1, 7, tem mais algum item? Não tem mais, acaba aí? Não, seria interessante entre os documentos obrigatórios, um item falando comprovante de tempo de residência na cidade, como mais um item, para pôr entre os documentos. É que já não tem, se vocês Não está apresentam. escrito nenhum, porque é um documento. Eu vou falar isso porque foi o que deu confusão na última eleição, que nós trouxemos documentos comprobatórios de décadas de residência em Vinhedo e eles não foram aceitos. E nós Mas lançamos são um recurso, alguns porque na época, Então, o secretário na época, ele nos cortou e falou assim, não, está feito e acabou. Foi assim, se pegar a gravação dessa eleição, você vai ver que foi exatamente assim. Acabou o assunto. Quem mandou não tem mais direito. Uma Então é importante pessoa ter. que, por exemplo, mora com os pais e que queira participar, faz membro de uma associação, só que ela não é nem titular de um contrato de aluguel e nem proprietária de uma casa. Como ela comprova a sua condição de morador de aluguel? Tá com isso, pessoal? Mostra, Pode ser escrito. Só um minutinho. Ascendente e descendente, pessoal. O candidato Não sei. Ascendente ou descendente. ascendente ou descendente, desde que haja apresentação de certidão de nascimento, casamento ou união estável. Ok. Então ele apresenta a certidão de nascimento na cidade de Vinhedo. Não. E ele é filho daquela pessoa. Carlão vai tirar mim. Como sugestão, ali no inciso 8, que depois vai ficar, eu colocaria assim: comprovante de endereço ou residência dos representantes, dos candidatos a representantes do CONVEMA, comprovando o tempo de sua residência no município, uma coisa assim, sabe? Mas Só o para que seria- reforçar. O que seria, doutor Carlos? Por exemplo, uma pessoa que nasce aqui, faz infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, se forma no Patriarca, passa a sua vida aqui e apresenta um conjunto que, veja, de documentos que tem essa natureza. É uma natureza personalíssima, não é uma natureza proprietária, não é de propriedade. Essa pessoa está comprovando o tempo de permanência dela na cidade? Quando o Júnior, o secretário, veio conversar comigo sobre isso, eu até fiz um comentário interessante com ele, porque, muito embora a gente pegou os mesmos critérios lá no CTU para comprovar a residência, porque são documentos oficiais, né? A princípio pensou-se desse lado. Mas vamos pensar assim, por exemplo, numa ação de uso capião. Eu sei que não tem nada a ver com isso, mas a gente tem que comprovar a residência na ação de uso capião.
Como você comprova a residência numa ação de campeão, por exemplo? Você pode comprovar o tempo que você tem inscrição no posto de saúde, o tempo que você tem escola, os filhos na escola. Só que são outros documentos oficiais que não esses que é os critérios que está igual ao do SIM. A gente procurou deixar igual ao do SIM para não dar confusão, para deixar igual ao do CMTU, entendeu? Para criar uma metodologia. A princípio poderia, porque, por exemplo, para você computar tempo de posse, por exemplo, no campeão, você pode ter esses outros itens. Eu entendo que também poderia ser acrescentado. O problema maior é que aí a gente não vai ter uma metodologia de onde foi tirado isso. A discussão na época do Dr. Carlos foi o seguinte, é que já que isso é um critério classificado do CMTU, ele é democrático porque é uma eleição. Sim. Então a pessoa está lá no processo eleitoral. Nesse caso, não. A qualidade da pessoa de ser proprietária já classifica. Então, o senhor percebe? São critérios. Lembrando que lembrando que o critério aí não é residir também no município, tem que residir aqui para participar. Mas o objetivo desses documentos de comprovante de endereço é comprovar o tempo naquele endereço ou na cidade, entendeu? Então, por exemplo, quando você pede lá o comprovante de luz, você pode, um comprovante de água, por exemplo, eu entendo que poderia, por exemplo, pegar uma conta de água antiga que tem em casa, daí lá tem os critérios, pode ser do pai, pode ser da mãe, desde que comprova que a pessoa está lá, né, que morava junto, alguma coisa assim. Então. Por isso que eu na verdade, a lei, quando ela criou esses critérios, ela é um critério meio subjetivo, é complicado essa coisa. Na verdade, está errado, assim, ao meu ver, essa classificação desse critério criado na lei, ele, de certa forma, está invertido. Isso, doutor Carlos, é muito mais fácil. Mas tem que cumprir. É muito mais fácil para quem é proprietário titular do imóvel, levanta a ficha matrícula e anexa, do que para uma pessoa que não é a proprietária do imóvel que queira pleitear participar do condema, levantar toda essa documentação. Mas tem que, por exemplo, pegar o contrato do pai, da mãe, na época que morava, não sei aonde, um contrato antigo. Então, doutor Carlos, se a gente não tivesse prazo de 10 dias, então só imagina, vai publicar o edital, vai dar publicidade no boletim oficial, e a pessoa tem prazo, a meu ver, muito curto, para levantar essa documentação para participar. Então, a questão da gente ter um prazo razoável é uma questão, inclusive, de oferecer um ambiente mais democrático para a gente que eu possa anexar o título de compra da minha casa. Mas qualquer outra pessoa que precise criar esse conjunto probatório, é óbvio que vai demorar muito mais tempo. Eu gostaria de pedir à conselheira Maria Tereza que já houve uma votação, o plenário votou. Eu só colocaria o seguinte, só um adendo, nós conversamos inclusive com a promotora exatamente isso. Para mudar todos os critérios tem que mudar a lei, tem que alterar. Então tem que ver qual é o processo para a gente mudar, para depois poder ter a lei para que realmente esses itens que são mais complexos, mais difíceis, sejam resolvidos. Agora, se o plenário não concordou com a extensão do prazo, o plenário é soberano. Então, que fique registrado em ato o que foi acordado pelo plenário e que, se houver algum problema relativo a isso, que se encaminhe aos órgãos competentes, inclusive para discutir esse aspecto. Mais do que isso não dá para fazer. Agora, ficar aqui discutindo a mesma coisa 3, 4 vezes é extremamente cansativo, Maria Tereza, desculpa. Eu gostaria de colocar a questão da transparência. É que eu ia colocar 4 questões. E como entrou votação no meio, eu parei. Eu acho que já tem lá, já tinha pedido a palavra, Fica à pessoal. vontade, você pode me escrever de novo. Permita-me um comentário só, se há possibilidade de estudar a revisão da lei, porque inclusive ela só contempla associações e condomínios não munícipes. De alguma forma possam ser contemplados com prisão pública. Só isso. São arestas, eu entendo também que deveria ser alterado na lei para melhor se harmonizar. A outra coisa, doutor Carlos e senhor presidente, é com relação à transparência. O senhor já mencionou na sua fala que os candidatos podem dar vistas aos processos, é isso? Então, todos os documentos que eu anexo, assim como os meus pares, no momento de
classificação, eles vão ficar disponíveis, é isso? Ok, e essa disponibilização é após a publicação da lista de classificação, é Tem isso? prazo que vai ter de recurso, né? Mas isso não é só aqui também, então é em todos os procedimentos, né? Sempre o prazo que é de recurso é o prazo que a pessoa tem para tomar vista, para ir lá, verificar, conferir, né? Tem que tomar cuidado, é a questão só da, como tem documentos pessoais, por causa da LGPD, então, por exemplo, você pode tomar vista, mas acho que não poderia tirar cópia, alguma coisa assim, né? Não, Isso aí tem que alinhar só, acho que não tem problema, acho que alguma transparência tem que ter, que foi um outro problema que a gente teve. No momento da proclama, simplesmente foram proclamados os nomes e pronto, acabou. A gente não tem acesso a nenhuma. A Tereza ia mandar a matéria dela porque ela tinha uma ata assinada de uma reunião que ela participou do condomínio dela. Esse foi o documento do qual ela... Bom, eu só pediria nesse sentido, e foi discutido isso também, o jurídico discutiu, a CEPLAN também discutiu, e uma das coisas que foi pedida pela promotoria é que se seguisse o ritual. O que está lá, pode checar, vai lá e checa, tem todo o direito de checar. Bom. Por último, eu queria colocar o fato de que as chapas, como são, eu não sei, o edital não fala nada contrário, é um questionamento. O edital não fala nada contrário, mas também fica em aberto. No caso de chapa, por exemplo, no meu caso, no caso da Luciana, nós somos duas associações diferentes, né? Eu sou o Bosque das Araras 1, a Luciana é o Bosque das Araras 2. E o edital não coloca nenhum óbice. Isso foi um questionamento que eu fiz para o Diniz, ele disse, se não tem um óbice, pode. Mas eu estou levantando, então se não tem um óbice, pode. Na mesma chapa, eu posso inscrever uma pessoa, por exemplo, da Associação dos Altos do Morumbi e dos Bosques das Araras. E só um comentário, assistindo uma reunião do Condema Campinas, eu achei interessante que tinham duas associações que eram, por exemplo, dois condomínios, Marambá e São Joaquim, então era titular de um, suplente do outro. E dependendo da região, da discussão que tivesse, se fosse para determinada área, o suplente às vezes até... Eu achei interessante isso, que dá uma representatividade maior para a cidade. Então acho que é uma coisa importante para discutir. Então o Condema Campinas faz assim. Só uma questão, eu verifiquei essa questão de vocês e até achei muito estranho, porque na inscrição original de vocês, está a Maria Tereza e outro rapaz, uma entidade escrito e a Jordão do outro. Eu não sei em que momento ocorreu essa mistura, porque pelo edital, eu entendo que ele é bem claro nisso. Que a entidade pediu titular e suplente. Não, sim, eu não sei em que momento, mas na inscrição foi feito dessa forma. Eu lembro que era um rapaz com você. Foi questionado em reunião do Condema, o meu suplente pediu para sair da suplência. Não, mas não foi na eleição, é isso que eu estou falando. Não, o meu suplente pediu para sair da suplência. A Luciana solicitou oficialmente à mesa se ela poderia assumir a minha suplência. Não porque participou da eleição, nada. Eu a convidei como entidade para assumir a suplência. Isso foi aceito, criou-se a prerrogativa e mais que isso. Eu perguntei ao senhor secretário, na próxima eleição, é possível que a gente faça chapas compondo com duas associações, compondo até para tornar o espaço mais democrático? Ele falou, se o edital não tem nada que obste, se não tem nada que diga que não, pode. A lei fala em chapa. Mas a lei não aborda em nenhum momento que a chapa tenha que ser do mesmo CNPJ, com pessoas da mesma. Não, a lei fala em chapa. Só uma questão de ordem também. Nós conversamos, nós conversamos com a promotoria também. Existe uma questão de entidade jurídica. A entidade jurídica não é pessoal, ela é jurídica. Então, quem representa aquela entidade não é o pessoa, é o jurídico. Não é a pessoa. Isso, é o não jurídico. sou eu. Exatamente. Então, daí vem um questionamento que eu acho correto e é importante a gente discutir isso. Se representa uma entidade do mesmo CNPJ, deveria pertencer ao mesmo CNPJ. Fica meio incoerente pertencer a CNPJ diferente
se a candidatura for para aquela entidade. Então, entende-se o seguinte, só respondendo, já foi discutido inclusive o aspecto da representatividade de condomínios, etc. Infelizmente não existe uma associação de condomínios, que podia ter um representante de todos os condomínios para discutir os problemas específicos dos condomínios. Condomínios grandes, condomínios médios e vilas, que é outro problema que a gente vai ter futuramente. Mas isso aí não é um problema do Condema, é um problema da sociedade civil de criar suas associações e grupos representativos. Isso teria que ser visto com mais calma, com mais tempo, até para a gente discutir, para ter uma grande representatividade nos conselhos dentro da cidade. Também conversamos sobre isso, mas não depende da vontade de uma, duas ou três pessoas, mas sim de todo um processo para que a sociedade venha participar de fato dentro dos conselhos. Então, é um problema muito mais, digamos assim, o buraco é mais embaixo do que o que nós estamos discutindo aqui agora. Mas, particularmente, é importante deixar claro, há um entendimento de que se há uma entidade, tem que ser do mesmo CNPJ. Bom. Mas é um jeito para explicitar. Só completando, é mais ou menos isso que o Vitória fala, mas eu quero explicar. A gente tem que se ater à cadeira que tem disponível no Condema perante a lei. Então, uma vez que a cadeira, eu não me recordo, vocês me desculpam, mas como que está na lei lá? É uma associação tal? É idêntico, não. É idêntico esse texto aqui, ó. A lei fala muito Puxa, pouco, doutor. A lei fala, tem o artigo 5º que fala do processo Esse texto é isso, sucessório. é a lei. Tem o artigo 5º que fala do processo sucessório e tem o artigo 8º que fala de como deve acontecer. A lei não entra nessas minúcias, doutor. Tanto que a lei fala de chapa, mas não diz em nenhum momento que a chapa tem que ser da mesma entidade, não fala nada disso. Foi justamente No chamamento. Mas aí, Chamamento, entidade eu volto à experiência do processo. Se representa a entidade, Carlão, a lei está aqui, ó. Não pode ser de são 10 Posso falar um por favor, Posso, gente, por favor? por gentileza. Eu não achava, eu vou colocar um CNPJ e dois representantes. No caso, como estão dizendo, seriam dois CNPJ, tá? Representando uma única entidade. Tá? Por exemplo, uma entidade que faz desculpa a expressão, uma borrada, a outra, qual CNPJ? Não, é Não vai ficar um? Não é um CNPJ, você vai ficar um CNPJ. Não são dois CNPJ. Aí eu acho que é uma questão mais de entendimento e mais, eu diria assim, de mais inteligência. Né? Se representa uma entidade, pelo amor de Deus, a entidade tem que ser representada por ela. E a chapa que vai representar essa entidade tem que ser da mesma entidade para ter o mesmo objetivo e ter a mesma responsabilidade. Até porque o Supremo não pode, na forma particular, assumir o posicionamento contrário à entidade. É isso. Por favor. A questão da representatividade, no caso dos residenciais, é um pouco diferente, porque o que acontece? Quantos residenciais nós temos em Vinhedo? Você fala, vai falar melhor que eu. Quantos são? Você vai saber melhor que eu. E desses residenciais, por exemplo, eu tenho 40 lotes. É pouco. É muito pouco. Sim, mas perto de casa tem 11, por exemplo. Por que não se cria uma associação? É isso. Mas assim, a questão é assim, Uma associação jurídica. no caso dos residenciais é diferente da entidade, por quê? Porque quando você, eu e a Tereza, quando a gente vem aqui, a gente conversa com as pessoas de todos os residenciais. Eu não me considero representante do residencial Bosque das Araras, não. Eu me considero residencial de todo mundo que faz residencial, tem alguma coisa para fora e vem falar com a gente. Então, no caso dos residenciais, Eu estou de pleno acordo com o que você
exemplo, existem algumas regras, algumas leis, algumas coisas que estão lá e tem que ser clarificado. O que eu entendo, pela minha experiência aqui desde a fundação do Lemos, que na realidade, quando se apresenta representantes de condomínios, eles não representam todos os condomínios, porque cada um está olhando para o seu umbigo, para os seus problemas. Então a gente sugere que as pessoas façam a sua associação, que represente os interesses da associação, para levar aos órgãos públicos as suas reivindicações através de uma associação. Se não vira uma baderna, um pede isso, outro pede aquilo, outro pede aquilo, outro pede aquilo outro, outro pede aquilo outro. Quando a representatividade, concordo, devia ser o quê? A preocupação com esse tipo de ocupação, com esse tipo de pessoas que coabitam em determinado espaço físico. Agora, não depende do dedo, não depende das pessoas que estão lá realmente criarem suas associações e a sua representatividade. Mas se tiver isso, Mas quando tem essa visão aí, eu acho que é claro que se a gente vai poder, se considerar essa questão esse critério de uma maneira mais clara para que todo mundo entenda isso. Agora nós vivemos em democracia. Nós não podemos atender A, B, C ou D. A lei é absolutamente diferente dessas parágrafos. Em nenhum momento a lei presta parágrafo para você. Olha, Tereza, você me permite? É o Parágrafo segundo. Se você me permite. segundo, terceiro do artigo 8. Mas ela é clara, a entidade indica o titular do suplente pessoal. Não. Então eu sugiro o seguinte: coloque isso por gentileza para o plenário. Ou há uma democracia ou não há uma democracia. Se o plenário votar em A ou B, eu acho que tem que ser aceito e seguido. Se alguém se sente contrariado, por favor, siga o rito legal. Leve a quem tem direito à reclamação para a gente poder andar. Senão a gente não anda, a gente fica discutindo aqui pontos. Se não atende a um determinado, ou 2, 3, ou quem quer que seja, como conselheiro, ele tem todo o direito de seguir o ritual legal para alterar a decisão que foi do plenário. Eu acho que o plenário existe para isso. Ou vivemos em democracia ou não. Então, ou existe o plenário ou não existe o plenário. Mas fazer uma votação devido à lei? Não, então não tem cabimento. Não tem cabimento. Está aí, acabou. Sim. Por favor. Não, é subjetivo. É isso que eu ia pontuar. Infelizmente, eu entendo que a gente não poderia votar esse tipo de situação, porque a gente estaria votando algo para alterar uma lei. Não é competência nossa, é sim dos vereadores. O que acontece aí, a gente volta naquela situação que a gente falou anteriormente. Essa lei, e até mesmo o regimento interno, o regimento interno deveria ter previsto isso também, essas regras. Infelizmente, acho que não previu no regimento não fala nada de eleição. O regimento interno, ele fala de eleição muito pouco, ele só chama o ritmo da eleição em 60 dias. O que eu vejo? Ele dá as providências de acordo com a lei. Né? Então, segue a lei. e o que acontece é que o regimento interno ele é vivo, a gente vai aprimorando ele conforme vão surgindo os problemas, as necessidades. O que nós estamos colocando, doutor Carlos, é uma situação de fato que foi discutida numa reunião que deveria estar em ata, que consta a entrada da Luciana como minha suplente e a discussão se haveria a possibilidade de. Eu pediria a conselheira, por gentileza, se a senhora acha que não está correto, por favor, siga o rito correto. Por favor. Mas não dá, sinceramente, não dá para a gente fazer sessões e ficar toda hora debatendo, quando se chega a um acordo, parece que não é ou não é. A senhora siga o rito legal. A senhora se sentiu contrariada em algum aspecto, a senhora acha que legalmente está correto, por favor, siga o rito adequado. Tem alguma coisa para falar, doutor? Só para finalizar. Voltando para a lei, eu estou analisando a lei, tá? Friamente, independente de ser membro ou não do Convento. Lá, pelo que o Júnior colocou agora há pouco lá, ele infelizmente, até mesmo isso, ele indica a entidade que ganha
essa nomeação, esse ajuste que teve, na verdade, tudo bem, pode ter sido um ajuste que for por plenário, mas não seguiu ipsis literis o que está na legislação. Se a gente seguir exatamente, se for legalista, seguir a lei mesmo, porque tem aquele parágrafo segundo ali, ó, todas as instituições que compõem o conselho devem indicar seus representantes titulares e respectivos suplentes. Quando ela fala compõe o conselho, a gente está fugindo da pessoa física. Quem compõe o conselho é a entidade, não a pessoa física. Daí eu vejo a importância, que a gente conversou há pouco, que é a gente tentar, no próximo mandato, tanto alterar o regimento interno, como também fazer uma resolução encaminhando isso para o executivo e para o legislativo, para que seja a lei. O que eu entendo? Essa lei tem que ser aprimorada, entendeu? Ela deve ter sido feita há muito tempo atrás. Não, 22. Independente da atividade, a mudança tem que acompanhar a circunstância. Entendeu? Então, se a gente está vendo a necessidade aqui claramente, que deveria alterar, tem que fazer uma reforma. Mas, viu, doutor, todos os conceitos são regidos mais ou menos é tudo para entidade dos conceitos. Bom, podemos passar adiante? Há mais algum aspecto do item para ser discutido? Aliás, era para ser bem rápido, Eu vou publicar a publicação no site. vai ser publicado amanhã no site e no site. Mais alguém vai sugerir? Hoje o tema específico ele não tem. Hoje é só. Se dá para encerrar, Está encerrada a sessão. Aê!